E aí, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Então vamos aqui começar uma gravaçãozinha extra, nossa sessão das nossas aulas, para a gente manter o ritmo, né? Não parar aí, não vai ser férias que vai abalar o nosso ritmo é, imparável, unstoppable, de continuar o nosso mini curso de impressão 3D. Então, mas também, né, não vamos fazer nada muito denso, nada muito complicado. Hoje a gente vai continuar relacionado aos conteúdos que a gente ah, viu nas últimas aulas, ou seja, seria o rascunho, a extrusão e o arredondamento. E a gente montou tudo isso num projetinho. Um projetinho que no final vocês vão poder levar ele também. No final não, né? No decorrer das aulas vocês também vão poder tê-lo em mãos. E é um projetinho que é interessante, diferente da peça de dominó. O. Qual foi o outro? O marca-página também tem a sua utilidade. Esse é um projetinho decorativo, mas que a gente consegue também expor ele, bem bonitinho. Então, deixa eu mostrar para vocês o que a gente vai fazer hoje. Temos aqui esse chaveiro. Então, veja que já dá para perceber alguns elementos, ou seja, tem a extrusão ali, obviamente, tem um arredondamento, como a gente já pode ver pela bordinha, e aí, para fazer essa estrutura, eu usei o rascunho, beleza? Então, basicamente a gente vai trabalhar com isso. Ah, claro, e as estrelinhas, né? Eu importei de um arquivo SVG. Então é isso que a gente vai estar trabalhando nessa sessão extra, uma aulinha um pouco mais tranquila. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, deixa eu ver como que eu tô. Aí, tá bom, né? Aí, tá bom. Um pouquinho mais tranquilo, com os fundamentos que a gente já conhece, para dar uma reforçada e não quebrar o ritmo das nossas aulas, beleza? Então, como eu disse no grupo, vai ser essa aula extra que eu estou gravando agora. Depois, na quarta-feira, eu estou gravando agora, dia 13. Se tudo der certo, já vou postar hoje. E aí, no dia 15, a gente continua nossas aulas, né, online. E depois a gente vai ter uma pequena férias, certo? Dia 22, 29, a gente não vai ter aula síncrona, ok? Mas da mesma forma que eu estou fazendo hoje, eu vou gravar um conteúdo extra para a gente manter o contato e manter o ritmo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso projeto. Então, eu já abri aqui um novo projeto, mas vou até abrir um novo projeto de novo, ó. Então, eu vou lá, abro meu Fusion, tal, tal, venho aqui no papelzinho dobrado, com o cantinho dobrado, novo, e aí ele vai perguntar que tipo de projeto. E até o momento, todos os projetos que a gente tem trabalhado é o projeto de peça. Desde se eu clicar aqui em criar novo, ele vai abrir a mesma aba ali em cima, que no meu caso já está aqui. Então vamos lá. Primeiro de tudo, então, rascunho. Então, aqui criar esboço, ok? Ou esse atalho aqui, ó, criar esboço. O atalho, por padrão, ele veio esses aqui para mim. Pode ser que, como eu já tenho login, eu tenha alterado alguma coisa para vocês, possa estar diferente. Mas sempre que o atalho não for equivalente, ele vai estar no mesmo menu. Ou seja, vamos supor que eu vou usar o atalho aqui do combinar. Aí você olha no seu computador e não tem o combinar no atalho. O que você faz? Ele vai estar aqui em modificar. Eles têm as duas seções aqui separadas, né? A seção de criar e a seção de modificar. E aí os atalhos ficam separados nessas duas seções. Beleza? O mesmo vale aqui para o construir, para o inspecionar, que a gente também vai usar o inserir, como a gente já conhece do inserir o SVG. Esse configurar aqui a gente não vai usar, e essa montagem aqui também a gente não vai usar, pelo menos por hora. Combinado? Então, beleza. Criar esboço. Aqui, qual plano eu vou escolher? Bom, vou falar qual a diferença entre os planos, né? Esse plano aqui é 6, esse plano aqui é meia dúzia,
E esse plano aqui é 12 meios. Então, assim, tudo 6, ok? É a mesma coisa, não vai mudar nenhum resultado. Veja que, por referência, essa é a frente e essa é a superior. Então, quando eu tiver o projeto pronto, o rascunho, o plano que eu usei para o rascunho, para o esboço, vai definir qual vai ser a posição do meu objeto. Mas não que depois eu consiga girar ele na posição que seja mais adequada para mim. Mas, por costume meu, eu gosto sempre de pegar o do chão, né, que seria equivalente ali ao superior. Então, vamos clicar aqui. Vamos lá. Bom, quais serão as dimensões do nosso chaveiro? Então, vamos fazer assim. Vamos começar por um quadrado, ok? Então, ele vai ter... O centro dele é um quadrado e a partir desse quadrado a gente vai tirando as demais dimensões. Os dois lados dos cantos e assim em diante, ok? Então, vamos fazer um quadrado de 25 por 25. Eu posso tanto usar a opção de fazer um retângulo, ok? Um retângulo por 2 pontos, ou aqui qualquer maneira de fazer o retângulo vai ter como resultado o retângulo. O que muda, perdão, são as referências que eu vou estar usando, né? Mas o mais comum é o retângulo por 2 cantos. Ou eu posso usar a linha e fazer clicar os 4 cantos, certo? Tic, 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 tic. Vou até demonstrar aqui, ó. Então, eu estou usando a linha, clico aqui os 4 cantos e eu formei um quadrado. É um quadrado porque os lados são iguais, mas poderia ser um retângulo igualmente pelo mesmo princípio. Clicar os 4 cantos. Ok? Ou eu também posso usar aqui o retângulo por 2 pontos, clica num canto, vou até o outro canto. Outras formas de fazer retângulo. Retângulo por 3 pontos. Então ele vai tem que clicar aqui, fazer uma linha inicial. Então é como se fosse a ferramenta de linha. Foi um ponto, segundo ponto, e agora o terceiro ponto, né, ele está limitado a essa distância aqui, já pré-definida ali do retângulo. Beleza? Outra forma de fazer retângulo. Retângulo central. Então agora eu vou escolher o centro do retângulo e simetricamente, né, ele vai fazendo essa projeção para todos os lados, a partir do centro, né, para os 4 lados. Beleza? Qual que eu vou usar? Eu estou aqui na minha casa assistindo o vídeo do Kaique. De qual forma eu vou usar qual retângulo eu vou fazer? Gente, não faz nenhuma diferença, ok? O que for mais conveniente para vocês. Normalmente, um padrãozinho é o retângulo de 2 pontos, ok? Que vai de um canto ao outro. Então, vamos lá, 25 por 25, lembrando que estamos trabalhando com milímetros. Então, 25 milímetros equivalem a 2,5 milímetros. Fiz aí meu quadrado. Agora, como que eu vou fazer as curvas, um de cada lado, certo? Porque o quadrado que eu fiz, se eu olhar aqui por cima, equivale a esse quadrado aqui, ó. Ok? Aqui vocês não estão vendo, não dá para ver mais a linha que está aqui, mas esse seria equivalente a esse quadrado central aqui do chaveiro. Bom, veja que essa curva, ela equivale a uma meia esfera, certo? Com um diâmetro de 25 milímetros. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai criar um círculo. Qual maneira de criar o círculo? A gente tem duas opções de fazer o círculo aqui. Ou eu vou escolher o círculo pela opção central. E aí, ó, lembra que quando eu estou passando o mouse aqui, a gente chama todo esse quadricular de malha. Então, toda a intersecção da malha, o mouse ele vai tendenciosamente para esse ponto. Ou seja, na hora que eu estou passando o mouse aqui, ó, ele ainda está ali, ele vai pular de um ponto para outro, ok? Ele não faz isso continuamente, ele faz discretamente seguindo os padrões da malha.
Se eu der muito zoom, aí ele vai aumentar, ele vai diminuir a distância dos pontos da malha, certo? Então vamos supor, se nessa escala aqui é a cada 1 milímetro, quando eu der um zoom, agora cada meio milímetro é, é a distância da intersecção aqui da malha. O que eu posso fazer então? Se eu escolher a opção central, eu posso passar aqui pela linha e quando ele encontrar o centro dessa reta, ele vai marcar um xizinho com um triângulo, né, da mesma forma que está mostrando aqui. Então eu posso ir aqui, aqui, passando, e a hora que ele encontrar o centro, ele marca. Beleza? Eu clico e agora eu defino o tamanho. Da mesma forma que ele tem essa tendência a encontrar os pontos da malha, ele também vai ter a tendência de encontrar os pontos de algum objeto que já está desenhado no rascunho. No caso aqui, ele tem a tendência para ficar fixo aqui no canto do quadrado, que é exatamente o que a gente quer, beleza? Ah, eu não vou clicar aqui, eu vou escrever os 25, e aí qualquer lugar que eu clicar agora vai ficar os 25 milímetros de diâmetro. Também, mesmo resultado, duas formas diferentes de obter o mesmo resultado. Clico aqui, beleza. Outra forma também conveniente para, nesse caso de fazer círculo, é usar o círculo por 2 pontos. E aí aqui eu vou definir 2 pontos que equivale ao a maior distância do círculo, ok? Ou seja, é como se fosse os 2 pontos do diâmetro do círculo. Então eu clico aqui em cima e clico aqui embaixo. Beleza. Também acabei de fazer um círculo de diâmetro de 25 milímetros. Okay? Essas linhas centrais aqui, essas curvas, esse meio círculo, esse semicírculo e essas retas aqui, já não são úteis para a gente. Okay? Antes da gente começar a recortar essas linhas, eu quero já adicionar esse furo aqui. Okay? Então, o que nós temos aqui? A gente está essa distância interna aqui com um quadrado de 25. Lembrando que a borda ela vai para além dos 25 milímetros. Então, a gente equivale essa linha aqui, equivale a essa linha aqui. Ok? Beleza? E aí agora a gente acabou de fazer as bordas internas dos dois lados aqui da parte curvada. Então agora eu vou adicionar esse círculo aqui, que vai ser o nosso furo para passar a argolinha do chaveiro. E ele está a 1 milímetro de distância da borda, centralizado na vertical. Okay? Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou, primeiro de tudo, fazer uma linha. Ó, vou vir aqui no centro desse círculo, né, do círculo do lado esquerdo. E aí veja que quando eu chego no centro e vou para a esquerda ou para a direita, ele começa a aparecer um traçado. Esse traçado quer dizer que a gente está seguindo o mesmo, como posso dizer, a gente está na mesma centralização em relação à vertical, ok? Então quer dizer que, ó, quando eu passo o mouse aqui, quer dizer que ele está na mesma altura do ponto central ali do círculo. Então, se eu usar isso como referência e arrastando meu mouse até chegar aqui na borda, ele vai marcar esse quadradinho com um X aqui, ok? Então, ó, só vir aqui no centro, arrastar até a esquerda, e ele vai marcar um quadradinho com um X. Pronto, agora eu fiz essa linha. Para que serve essa linha? Essa linha vai servir só para a gente medir a distância de quando vai começar do centro do círculo, que é o seguinte. O círculo, esse ponto aqui mais próximo da borda, está a 1 milímetro de distância. Só que o centro dele não está a 1 milímetro de distância. Qual que é o diâmetro desse círculo? Esse círculo tem diâmetro de 3 milímetros.
Qual que é o raio dele? 1,5 mm. Então, qual a distância da borda interna até o centro do círculo? Ora, vai ser a distância da borda interna até a borda mais próxima do círculo, certo? Que dá 1 milímetro, mais o raio, que equivale ao meio diâmetro, que é 1,5 mm. Logo, a distância vai ser 2,5 mm. Então, eu vou fazer essa linha aqui. Então, eu começo ela aqui do lado esquerdo e vou fazer ela 2,5 mm de tamanho, ok? Eu clico no botão direito, cancelar, e agora eu fiquei com essa linha aqui. Essa linha aqui nos deu um pontinho para a gente criar o nosso círculo a partir pelo diâmetro central. Então eu uso essa opção, e agora eu clico aqui, coloco 3 milímetros e pronto. A gente conseguiu colocar o nosso furo na exata distância que queremos, ok? Ou seja, eu queria que essa borda aqui, essa distância entre a borda interna e o começo do furo fosse 1 milímetro. Beleza? Joia. Agora vamos então cortar todas as linhas desnecessárias para o nosso esboço. Então peguem aqui o recortar. Se não tiver o atalho aqui em cima, clique em modificar, recortar. E vamos começar a recortar as linhas. Então essa linha aqui que fica dentro do círculo do furo não é necessária. E essa linha aqui que mediu a distância também não é necessária. As linhas verticais do quadrado não são necessárias. Então essas duas aqui cortei. E as partes internas, né, do semi-arco, não, o arco na verdade, né, que é o semicírculo, dos dois círculos do lado interno não serão necessários. Então a gente vai cortar essa parte, essa aqui e esse aqui. Então veja que agora a gente ficou só com o desenho, né, da parte interna do nosso chaveiro. Okay? Qual a ferramenta que a gente já está habituado que a gente usa, que vai servir para justamente pegar essa linha interna aqui e jogar ela para fora. Né? Então eu tenho um tamanho aqui de linha e eu quero aumentar ela um pouquinho para fora. Para quem lembra, esse é o deslocamento. Está aqui, ó, em modificar. Aqui nesse, ele tem esse desenho, né, no atalho, ou vai estar aqui dentro do modificar, o deslocamento. Então, eu clico nele. Aqui eu vou deixar a seleção em cadeia ativada. Por quê? Porque a hora que eu clicar nessa linha aqui, ele vai selecionar toda a borda do chaveiro, ok? E aí, se eu colocar 1 milímetro, nesse caso aqui, ele vai fazer 1 milímetro menor. Mas eu não quero 1 milímetro menor, quero 1 milímetro maior. Então, se ele puxou para o interno, para fazer o oposto, ou seja, para ser para fora em vez de ser para dentro, eu coloco o negativo. Pronto. Agora eu vou fazer uma cópia dessa linha, 1 milímetro de distância para todos os lados. Ok? Está feito. Então agora a gente tem a borda do nosso chaveiro, já temos o furo dele. O que falta? Falta os elementos internos, que no caso é o texto e o SVG da estrelinha. Então vamos começar pelo texto. Então vamos em criar texto. Ele vai aparecer uma massaginha. Se vocês quiserem, pode clicar aqui no mostrar novamente, dá um ok. E aí ele dá a opção para selecionar qual vai ser a área do texto. A única dica que eu dou, nesse caso que a gente está fazendo aqui, é não clicar na borda. Por quê? Vou mostrar para vocês. Eu vou clicar na borda e vou mostrar o que acontece de diferente. Vou colocar só um K aqui. Ok.
Vamos supor que, eu não gostei muito, eu quero mudar de lugar aqui dos meus textos, né? Então, vou tentar arrastar esse K agora. O que acontece com o rascunho do meu chaveiro? Eu estou alterando a tamanho do meu chaveiro, certo? Ó, e se eu passar para cá, ele fica até bugado, né? Então, assim, esse é o problema de colocar o texto com algum ponto na linha, porque aí ele fica travado, ou seja, esse ponto sempre vai andar com essa linha, independente de onde eu arraste o K, ok? Então acaba que eu fico meio limitado onde eu posso colocar, ok? Então, para evitar isso, o que eu faço? Não coloco em cima da linha. Então eu vou criar um texto e vou colocar na parte interna da minha borda interna. Então, ó, cliquei lá no canto, cliquei nesse canto aqui, vou colocar um K de novo, agora eu vou tentar arrastar ele. Ó, clica aqui, ó, posso arrastar livremente que ele não vai mexer, não vai alterar as dimensões do esboço do meu chaveiro. O que eu vou escrever nesse texto? Bom, aí fica a critério de cada um. Como eu mostrei, eu vou escrever o curso que eu tanto amo na minha vida. Curso mais legal do mundo. Física. Vou escrever tudo minúsculo, tudo maiúsculo. Novamente, fica a gosto do freguês. Para ficar igual ao projeto que eu já deixei pronto aqui, eu vou escrever tudo maiúsculo também. Mas cada um faz o seu chaveiro da maneira que for mais conveniente. Às vezes, o que vai acontecer? Pode ser que eu escolha uma fonte muito diferente que não funciona muito bem na hora de fazer a extrusão. Pode acontecer. Dependendo da letra, quando eu faço a extrusão, dá algum erro, fica feio, dá algum bug. Aí é só eu voltar aqui, dar 2 cliques no texto, né, e escolher outra fonte, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar agora uma fonte meio padrão, assim, ó, andar. Muito feia essa, né? Quero uma fonte mais gordinha. Perfeito. Não, essa fonte aqui, ó, muito cuidado, tá, pessoal? O A aqui ia ficar muito fininho na hora de fazer a impressão 3D, ele ia passar provavelmente uma linha ali e não ia ficar bom a impressão. Vamos escolher outra coisa. Perfeito, essa aqui. Que tamanho que vai ser? Coloque um tamanho que caiba dentro do chaveiro, certo? Então aqui, ó, esse tamanho aqui eu vou ter que diminuir um pouco, porque tá vendo? O ar aqui ele tá saindo pela borda. Então, acho que 9 já é o suficiente. Beleza? Ó, tá aqui. Então, ok. Coloquei aí o nome do curso mais legal do mundo. O que eu vou fazer agora? Vou colocar o meu SVG de interesse. No meu caso, eu vou colocar em estrelinha. Cadê ela? Então, ó, vamos aqui, vamos em inserir SVG, inserir do meu computador, que eu baixei ele no meu computador, e vou procurar na pasta onde está o meu SVG. E eu acredito que seja esse aqui. Não, esse aqui é a estrela. Joia! Com esse quadrado aqui, eu consigo arrastar para a direção livre. Essa setinha aqui, eu vou espelhar ela. Tá vendo? Ó, ela está em pé, se eu clicar, ela vai ficar de ponta cabeça. O mesmo vale, eu vou espelhar ela para o lado direito. Como ela é simétrica, então nem parece que eu estou fazendo nada. Okay? Essa seta aqui, ela vai me deixar mover livremente na horizontal.
E aqui ela vai me deixar mover livremente na vertical. O quadrado eu mexo livremente para qualquer direção. E esse cantinho aqui, ele define a escala, okay? O tamanho desejado. Vou deixar um tamanho assim médio e deixar aqui dentro do esboço do meu chaveiro, ok? Kaique, onde eu posso pegar SVG? Onde eu posso procurar SVG? Então, eu posso só colocar aqui, ó, Free SVG. Esse primeiro site aqui, ó, Free SVG Files. Coloquem aí, ó, o que vocês procuram e vão encontrar. Né? Tentem pegar as imagens mais convenientes para o que a gente vai fazer. O que ajuda bastante é colocar silhouette. Seria só a silhueta, né? Da estrela. E no caso eu não tô achando nenhuma legal não, hein? Ah, eu escrevi SVG Silhouette? Star Silhouette. Ah, aí, ó, agora sim. Viajei. Aqui, ó. Peguei uma estrela assim. Não peguem estrela desse jeito aqui, porque lembrem que cada área ele vai separar ali na hora de fazer a extrusão. Não vai dar certo. E estrela desse jeito aqui também não vai dar certo. Assim pode ser que funcione se for uma escala muito grande, porque aqui na ponta é muito fino. Que mais? Isso aqui, gente, preciso nem falar, né? Isso aqui preciso nem falar. Isso aqui preciso nem falar. Esses aqui. Tá, vamos continuar. Então, assim, tentem buscar padrões mais simples. Olha essa estrelinha aqui, que bonita. Toda simétrica. Ok. O que mais? Isso daqui funcionaria para grandes escalas e ainda fazer algumas correções para ver se daria certo mesmo. O que mais? Ó, uma estrela assim funciona, assim funciona, assim não funciona, assim funciona. Bom, vocês entenderam. Isso se vocês quiserem estrela, mas aí vocês procuram o que há de interesse de vocês, procurem padrões mais simples, tudo mais. Vamos lá. Então, inserir minha estrela, eu vou inserir duas. Né? Aqui eu coloquei duas, vou colocar duas aqui também. Novamente, inserir SVG, inserir no meu computador. Procurem a pasta onde vocês baixaram. Né? No meu caso aqui, está na pasta Downloads. Vou mover livremente aqui e diminuir um pouco a escala dele. Pronto. Vou dar OK. Pronto. Nosso esboço já tem todos os elementos que eu preciso para poder montar, fazer a parte tridimensional. Agora o que eu vou precisar? Vou precisar fazer extrusão e pensar quais serão os tamanhos da altura da minha extrusão. Quais serão as alturas? Então deixa eu mostrar para vocês. A gente tem três alturas aqui. A gente tem a altura da base, que seria essa superfície, a altura das letras e das estrelas, que é a mesma, e das estrelas, e a gente tem a altura da borda, ok? A altura da base, como vocês podem ver, é a altura mais baixa. E a altura da borda é a altura mais alta. Entre a borda e as letras, eu quero uma diferença de 1 milímetro. Entre a base e as letras, eu também quero uma diferença de 1 milímetro. E aí, agora eu revelo para vocês que a altura da borda é 4 milímetros. Então, qual vai ser a altura
das letras. 4 menos 1, 3. Então, a extrusão, a altura das letras será de 3 milímetros. E a altura da base, qual vai ser? Bom, é 4, que eu sei a altura da borda, menos 1 milímetro, que eu sei que é a altura da letra, menos 1 milímetro, que eu sei que é a altura... perdão, vou repetir. Eu tenho 4 milímetros, que é a distância da altura da borda. Eu tiro 1 milímetro, que vai ser a altura da letra. E aí eu tiro 1 milímetro de novo, que vai ser a altura da base. Então aí a gente tem 2 milímetros. Qual extrusão eu faço primeiro? Então vamos lá, eu vou concluir o esboço. Qual extrusão eu faço primeiro? Só tem uma resposta errada das letras. Por quê? Não é errado do tipo vai dar errado. É errado no que sentido? Vamos pensar aqui. Eu vou selecionar as letras. Vou colocar aqui aqui. Selecionar as letras, vou colocar a distância que seria delas, né? De 3 milímetros. E vou dar uma olhada na vertical. Vejam que eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos. Ou seja, eu vou ter 7 objetos separados. Porque quando eu faço extrusão de um corpo, se eles não estão em contato um com o outro, cada um é um corpo. Ok? Então, aqui eu vou ter o F, o I, o acento, o S, o I, o C e o A. 7 objetos, se eu contei certo. 7 mesmo. É ruim? Não é ruim. Não vai dar errado no resultado final. Mas vamos supor que fosse 200. Opa, começa a pesar o processamento do computador. Então, como que eu resolvo isso? Eu vou fazer a extrusão primeiro do objeto que vai unir todos eles. Ou seja, a base. Por quê? Vou clicar aqui de novo, né? Vou clicar aqui na base. Porque a base, 2 milímetros. Quando eu fizer, a base é uma coisa só. Com os furos ali é uma coisa só. Então vai ser um objeto como resultado. E a hora que eu fizer a extrusão das letras, eu já vou extruir as letras unidos à base. Então, como resultado final, eu ainda vou manter um objeto aqui no meu projeto. Certo? Então, vamos lá. Estou aqui, né? Eu cliquei em concluir rascunho, vou fazer a extrusão, que tá, ou pode estar aqui no atalho, ou vai estar aqui em criar, extrusão. Seleciona aqui, ó, a base. Beleza? Ó, clicou aqui. Coloca a distância de 2 milímetros. Então, 2 milímetros, plano de perfil, um lado, distância, 2 milímetros, novo corpo. Dou OK. Lembra que toda vez que eu der a extrusão, vai sumir o esboço. Não se preocupe, tá tudo bem. O esboço ainda está aqui, ele só automaticamente deixou de ser visto. A gente vem aqui, ó, clica na setinha de esboços, clica no olhinho que está apagado e ele vai aparecer de novo. Agora, qual que eu vou extruir primeiro, a borda ou as letras? E as estrelas? Tanto faz. Agora, independente de qual extrusão fizer primeiro, ele já vai extruir unido à base e vai manter um corpo só. Então, vamos lá. Criar, extrusão. Eu vou extruir as letras primeiro. Ó, eu não consigo fazer extrusão da letra. Toda vez que eu vou clicar aqui, eu clico na base. Porque ela está na frente da letra. Duas formas de selecionar a letra. Uma é girando aqui e olhando para baixo, né, de ponta cabeça. Aí eu consigo clicar, talvez. Nesse caso aqui nem foi. Então nem façam isso. A opção mais conveniente mesmo é vou apagar o corpo. Então, ó, vocês virem aqui na setinha de corpos. Tem aqui o corpo 1 que é a minha base. Eu vou deixar de ver a minha base. Agora eu seleciono os planos que eu quero extruir, que no caso é a letra. As letras
e as duas estrelas. Coloco a distância desejada, que é 3 milímetros. E agora eu faço o corpo aparecer de novo. Por que eu faço o corpo aparecer de novo? Enquanto o corpo está desaparecido, se eu tentar fazer uma operação de unir, ele vai tentar unir alguma coisa, mas como está tudo separado, ele vai continuar tudo separado. Então, a gente vai criar aqui 9 corpos, que serão todos os objetos, todos os elementos da palavra, mais as duas estrelas. Então, eu tenho que fazer aparecer minha base de novo, para agora sim eu clicar em OK. Então, ó, se eu apagar o esboço aqui para vocês verem, nosso chaveiro está quase pronto. Falta só a borda. Então, aqui a distância de 2 milímetros e aí a distância de 3 milímetros para as letras e as estrelas, ok? A altura, lembrando que a altura é referente onde foi feito o meu o plano, né, que foi feito o meu rascunho, o meu esboço. Então agora a gente faz aparecer aqui o esboço. Vamos fazer a terceira extrusão, que é a extrusão da borda. Então, clique em extrusão, vou clicar agora aqui na borda e coloco 4 milímetros. Veja que aqui na operação ele já coloca a operação de unir. Então, na hora que eu der o OK, pronto. Veja que eu continuo com um corpo só. O meu chaveiro é uma coisa só. Agora eu vou apagar o meu esboço, porque eu não preciso mais ver ele. E aí o que falta aqui, pessoal, comparado com o nosso projeto final? Falta só o arredondamento. Arredondamento de qual plano? Do plano aqui de cima. Beleza? Né? Do plano de cima da borda. Então, existem duas formas de fazer esse arredondamento, cujo resultado é o mesmo. Vou mostrar para vocês. A primeira forma é a forma menos conveniente. E eu já vou explicar por quê. A primeira forma, eu vou selecionar as linhas da borda na parte interna e na parte externa superior. Ou seja, eu vou selecionar essa linha aqui, ó, tá vendo que ela dá a volta na borda toda? Essa linha aqui. E depois a outra linha, que é a linha de fora. Bom, se a nossa borda ela tem uma largura de 1 milímetro, se eu for fazer um arredondamento de 1 milímetro, ela vai diminuir de tamanho. Por quê? Porque você está falando assim. Deixa eu pensar. Eu tenho um canto aqui. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar 1 milímetro, a partir de 1 milímetro de distância do canto, ele vai arredondar. Só que aí o outro lado também tem essa mesma borda e ele vai arredondar 1 milímetro. Ou seja, os arredondamentos vão se sobrepor e ele vai ficar menor. Vou até mostrar por outra visão para vocês verem. Ó, olha o tamanho original e olha o tamanho final que ele vai ficar. Isso se não der erro, dependendo da forma do objeto. Então, de uma maneira que eu tenho a altura máxima a mesma, os arredondamentos não podem se sobrepor. Então, qual a distância máxima simétrica dos cantos que eu consigo colocar de arredondamento? Meio milímetro. Por que meio milímetro? Porque meio milímetro vai ser assim. Ó, eu vou arredondar meio milímetro aqui, e você arredonda meio milímetro aí, e a gente continua com a altura original. Então, ó, veja, ó, a linha original sem arredondamento está aqui. Vou até dar um zoom aqui. Ó. Então, eu estou perdendo só esse canto aqui, lá de fora. Se a gente olhar aqui, ó, o cantinho aqui do lado de dentro. No centro, a altura é a mesma. Vou mostrar de novo com 1 milímetro, para vocês verem a diferença. Olha lá, olha a diferença. Ok? Então, se eu tenho uma borda de 2 milímetros, qual que é o arredondamento maior que eu consigo colocar? 1 milímetro. 1 milímetro, que seria equivalente, né? 1 milímetro de cada lado. Tá. Se eu der o OK, ele já arredonda ali, belezinha.
Ó, lembrando que não é 1 milímetro, é meio. Então, se eu der OK, ele é redondo ali, fica certo. Qual outra forma que eu posso selecionar essa mesma área, essa mesma parte do meu chaveiro para arredondar? Vou mostrar para vocês. Então, eu vou fazer aqui o arredondamento e eu clico na face, ok? Eu seleciono o plano que está ali. Quando eu seleciono o plano, todas as arestas que estão em contato com esse plano, elas vão ser arredondadas. Isso pode ser vantajoso, nesse caso é vantajoso porque eu não preciso selecionar um lado e depois o outro, ou pode ser desvantajoso, no caso de superfícies um pouco mais complexas, que eu não vou arredondar todas as arestas, aí eu tenho que selecionar uma por uma, ok? Nesse caso aqui, é só eu clicar aqui, colocar o 0,5 e bum, já está aí o arredondamento desejado. Clique em OK e beleza. Já está pronto o nosso chaveiro. Ah, Kaique, terminei o chaveiro, eu fiz a extrusão, não gostei do resultado final da minha fonte que eu escolhi. O que eu faço agora? Já estou com o chaveiro pronto aqui, vai dar muito trabalho voltar para arrumar? Não, não dá quase nenhum trabalho. Lembrem que aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo porque a câmera está bem à direita, à esquerda. Deixa eu mudar aqui. Lembrem que aqui embaixo tem a linha do tempo. Então, primeiro a gente fez um esboço, depois a gente fez a extrusão da base, a extrusão das letras e das estrelas e a extrusão da borda e por último o arredondamento da borda. Ok? Então, se eu der 2 cliques aqui no esboço, eu meio que volto no tempo para fazer alterações no esboço. Se eu der 2 cliques aqui nas letras, eu consigo editar qual a fonte que eu vou usar. Então, eu vou trocar aqui agora para essa Eras Bold. Vamos ver como vai ficar. Ah, Kaique, agora eu mudei de fonte e ele atrapalhou. Ele ficou um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, que nem aqui. Ó. Vamos supor que ficou aqui no furo. E agora? Só arrastar. Okay? Sem problema algum. E conclui o esboço. Automaticamente ele já vai fazer as alterações necessárias na linha do tempo. Né? É sempre que isso vai dar certo? Já aviso que não. Porque às vezes algumas modificações que você fizer lá no esboço, como resultado final, você já não vai ter o mesmo objeto que antes tinha. Okay? Então vamos supor que eu tivesse feito um furo aqui onde há o A. E aí depois eu troco de A por C. Então aí eu não vou ter mais a mesma letra para ter o furo aqui como resultado final. E aí ele vai dar um erro na linha do tempo, ele tem que voltar e arrumar. Mas por hora a gente está trabalhando, né, em situações menos catastróficas. Então é isso, pessoal. Temos aqui o nosso chaveirinho. Mandem para mim o projeto, mesmo sendo uma aula extra aqui. Quero receber o projeto de vocês. Quero imprimir para vocês, quem está fazendo o presencial aqui. E é isso. Ah, Kaique, agora eu terminei meu projeto. Como que eu vou salvar? A gente salva o projeto, ou seja, eu salvo o meu Fusion para caso eu quero fazer um chaveiro, mas eu quero fazer com outro nome agora. Aí eu só abrir o Fusion e fazer essa alteração na linha do tempo, igual eu mostrei. Então eu vou salvar aqui, colocar um nome do projeto. Aqui a localização. Se vocês quiserem colocar uma localização, fica a critério de vocês. Clique em salvar. Ok? Lembrando que eu cliquei ali no disquetezinho, salvar. Ah, e como que faço para salvar o projeto, o arquivo, para enviar para imprimir? Então, lembrando que a gente está salvando o modelo MD3, 3MF, estou confundindo agora, vamos ver ali. Então, venho na folhinha aqui, cantinho dobrado, arquivo, impressão 3D, eu seleciono aqui, ó, está um objeto selecionado, eu vou deixar no formato 3MF. Lembrando que a configuração de refinamento, eu clico aqui na setinha, se tiver médio ou baixo, eu coloco alto.
e dou OK. Na hora que eu der o OK, ele vai pedir o nome do arquivo. Vocês colocam o nome que vocês desejam aí. Lembrando que eu estou pedindo para vocês colocarem o próprio nome de vocês. Então, no caso aqui, vai ser Kaique. Tipo 3MF. Vou salvar na nuvem? Não. Você vai salvar no computador. Aí vocês salvam na pasta que vocês desejam, né? Nesse caso aqui. Tá a pasta de downloads. Salvei. Aí, ó. Vou abrir aqui os explorador de arquivo. Downloads. E tá aqui o meu arquivo. Aí depois é só vocês arrastarem lá para o WhatsApp ou abrir, né, pelo Clips no WhatsApp ou por e-mail. O que for mais conveniente para vocês, vocês enviam para mim. Combinado? Então é isso que eu tinha para apresentar hoje, pessoal. Espero que vocês tenham pegado aí. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, alguma parte que não ficou muito clara, podem mandar mensagem para mim, que eu estou aqui para ajudar vocês, que eu quero que vocês entendam. E também consigam fazer esses projetinhos bonitinhos aí para a gente imprimir, para vocês terem esse conhecimento acerca da impressão 3D. Combinado, pessoal? Então era isso. E aí, lembrando mais uma vez, essa quarta vai ter aula síncrona, ok? Estaremos todos juntos pelo Meet e também transmitindo no YouTube a nossa aula. E é isso, online, beleza? Qualquer dúvida, comentário, sugestão, só fala comigo, beleza? Valeu, pessoal, até mais.